Recebemos aqui no estúdio para entrevista a professora do curso de Engenharia Civil da Univates, a Carolina Françosi, e os alunos Arthur Nicolini Bianchini e Fernando José Malman Kufel, para falar sobre o projeto de um anel viário para o Vale do Taquari, um projeto que será apresentado na noite de hoje na Univates. A gente gostaria de saber mais a respeito desse projeto, como será, como foi a criação dele, primeiramente, eu acho. E até eu acho que ainda antes disso explicar o que é um anel viário, né? Porque algumas pessoas podem, às vezes, até passar por mas não saber que aquilo, né, aquela obra ali é um anel viário. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, obrigada pelo convite, né, pela oportunidade. Então, na verdade, eu sou professora no curso de Engenharia Civil desde 2016, aqui na Univates. E desde então eu acabo dentro do componente curricular, que antigamente era intitulado Rodovias, hoje ele é chamado de Projeto Geométrico de Rodovias, propondo desafios para a turma para pensarem em novas rodovias, né, em novas ligações de locais que ainda têm alguma dificuldade de acesso, etc. Então, eu acabo seguindo uma metodologia que a gente chama de Projeto Ponto de Partida. É uma metodologia idealizada pelo professor Daniel Garcia, lá da URGS, então a gente trabalha em parceria. E a cada semestre eu preciso pensar um novo desafio, assim como lá na URGS também, cada semestre um novo desafio é proposto para os estudantes, e em outras universidades também, parceiras, que também acabam usando essa metodologia. E, então, assim, dentro dessa, só para contextualizar um pouco, né? Dentro dessa metodologia, o pessoal precisa fazer uma análise preliminar, considerando o ponto de partida e o ponto final, né, propostos ali no edital, e analisar o contexto da região, analisar questões de relevo, questões de hidrografia, questões de uso do solo, tudo aquilo que impacta no traçado de uma rodovia, para propor caminhos. Então, eles precisam traçar alternativas e dizer qual das alternativas que eles pensaram é a mais adequada, considerando questões técnicas, econômicas e ambientais. Dentro desse contexto, no início desse semestre, a professora Cíntia Agostini me procurou para dizer isso, né? Poxa vida, a nossa mobilidade foi tão impactada, né, com as enchentes, principalmente as enchentes de maio, né? A gente consegue perceber claramente a importância do nosso sistema rodoviário, né, a partir de tudo que aconteceu. E como a gente está dependente de poucas alternativas, né, para o deslocamento intermunicipal. E aí, então, ela trouxe essa questão. A gente tem ali algumas... O pessoal lá do Codevat tem algumas demandas que a gente gostaria de ver como academicamente poderiam, né, ser pensadas. E aí a gente fez uma reunião no início do semestre, então, com alguns membros do Codevat, onde eles trouxeram algumas demandas, e nós pensamos, então, essa questão de desenvolver algo pensando nesse anel viário. O que é, então, um anel viário? Ele é uma rota alternativa para situações onde rodovias acabaram sendo engolidas, vamos dizer assim, por áreas urbanas, né? Que é o nosso caso aqui em Lajeado. É um caso recente, talvez, que eu possa comentar de um anel, que não é exatamente um anel, mas de algo parecido, lá em Florianópolis, ali na Grande Florianópolis, né? Palhoça, São José, eles desenvolveram um caminho alternativo, como a gente tem, enfim, vários outros exemplos também, se o pessoal quiser complementar aí os meus estudantes que vieram me acompanhar. Mas, assim, é uma possibilidade de uma rota para quem faz o que a gente chama de fluxo através, que são, a gente tem, né, na nossa rodovia BR-386 todo esse fluxo de produção, né, que liga o norte do estado à capital. Então, muitos veículos que trafegam aqui na BR-386 em Lajeado e na região não necessariamente transitam pela necessidade de estar na região. Então, eles poderiam fazer esse desvio dessa área mais urbanizada para que esse fluxo tão concentrado hoje em dia, esse volume tão alto de tráfego que a gente tem pela BR-386 fosse dividido e, assim, melhor atendido, inclusive, né? Então, a ideia é pensar
também atender a região, mas também esse pessoal que quer passar pela região sem necessariamente parar na região, então eles poderiam passar por esse anel viário que daria esse desvio, vamos dizer, dessa área mais de concentração maior de fluxo. Dar boas-vindas também aqui para os alunos, para os estudantes, então, do curso de Engenharia Civil da Univates, o Arthur Nicolini Bianchini e o Fernando José Malman Kuffel. Como é que foi para vocês receber esse desafio e trabalhar algo que é tão importante aqui, não só para a região, como dizia a professora, a Carolina, mas também para o Rio Grande do Sul como um todo, né? Porque é a chamada estrada da produção, é dela que a gente quer tirar esse fluxo tão grande, fazer uma condição de ter mais mobilidade aqui entre os municípios e que as pessoas que venham de fora não precisem necessariamente passar aqui e enfrentar o que nós estamos enfrentando. Bem-vindos também à nossa programação, bom dia. Bom dia, então. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu acredito que o Arthur e até outro grupo concordaria comigo que a parte mais difícil sempre é o pontapé inicial. É tu decidir aonde é que tu começa e aonde tu vai terminar o teu traçado. Então, tu vai ter que selecionar que municípios eu vou abranger, onde é que é a rota mais adequada. Eu vou começar em Lajeado, eu vou começar em Marques, eu vou começar em Forquetinha, enfim. A gente vai ter que chegar num consenso do grupo, traçados, onde é que a gente começa, onde é que a gente termina. Então, claro, tudo pode ser ainda mais detalhado, mais aprofundado, questões de demanda, onde é que tem mais produção, onde é que tem mais alternativa. Mas, com certeza, o desafio mais complicado foi essa definição dos pontos iniciais. Depois, quando tu definiu isso, começa a fazer o teu traçado, aí tem alguns outros pontos. Por exemplo, um ponto que chamou bastante atenção, que também a gente considerou isso, é um ponto mais social, porque a gente tentou desviar o máximo possível das áreas mais populosas. A gente passava pelo interior, pelo meio dos morros, só que independente onde é que tu vai passar, sempre tem alguma casa, sempre tem alguma construção, sempre tem algum povoado. Então, eu acredito que hoje é impossível tu construir algo nessa magnitude sem escolher, sem acabar incomodando alguém ou prejudicando alguém que já se encontra nesse local. Mas, claro, é uma questão de balança, o que é o bem maior para a comunidade e para o Estado também conseguir fazer essa locomoção, essa fluidez de veículos, de materiais. Então, tudo é uma balança que, enfim, o grupo vai ter que ir decidindo conforme vai ser definido esses parâmetros. Bom dia. Bom dia. Para a gente, nosso lado do grupo também leva o relevo como uma das principais problemas, porque como a gente mora numa região de vales, é difícil achar uma região que não pegue algum morro, e quando não pega o morro, vai chegar numa casa. Então, nessas localidades, é difícil de achar esse traçado. A gente fez 3 traçados, então alguns passam por cima de morros, né? Não tem como evitar. É isso, é essa dificuldade do relevo mesmo. E na noite de hoje, então, é mais de um projeto, então? São grupos diferentes com projetos diferentes? É isso? Na verdade, vai funcionar Ou assim. junta tudo num só? Nós temos em torno de 20 estudantes na turma e antes disso eu só gostaria de salientar muito assim, né? Porque eu acho que é uma grande expectativa de todo mundo na região ter essa solução pronta. A ideia, nós estamos aqui, estamos trabalhando dentro do ambiente acadêmico de formação profissional dos estudantes, então ainda não são engenheiros, né? Então a gente não vai trazer uma solução pronta em primeiro lugar, né? Acho que o desafio do pessoal, na verdade, é pensar possibilidades, né? Caminhos a serem seguidos para estudos mais aprofundados que são necessários, sim, para daí se encontrar o projeto perfeito. Então, eles não vão trazer... São ideias. São possibilidades, né? E a gente para quem está na live agora, está acompanhando aqui, eu vejo traçado 1, traçado 2 e traçado 3, são bem diferentes, né? Exatamente. O traçado 3, o amarelo, ele é muito maior do que o traçado 1 e do que o traçado 2, que são mais curtos. Então, tem essas possibilidades aí que estão sendo ventiladas. Para quem quiser acompanhar também no YouTube e no Facebook da Rádio Independente, a gente está
compartilhando um pouco dessas imagens. Então, já estão dando spoiler da apresentação aí do pessoal. Mas, na verdade, o que eu propus para eles foi o seguinte. Então, a gente dividiu a turma em 4 grupos. E esses grupos, cada 2 grupos formaram consórcios. Então, o Arthur e o Fernando estão representando 2 grupos diferentes de um mesmo consórcio, que o edital lá, o termo de referência diz que o objetivo é a criação de um anel viário em 2 lotes. Cada grupo, então, é responsável por um lote. E um lote dá conta da porção sul da BR-386, o outro lote dá conta da porção norte da BR-386. Então, cada grupo pensou um traçado diferente. No entanto, eles têm que convergir na BR-386 e precisam fazer uma conexão ali, né? Então, que seria uma interseção na rodovia BR-386. Então, cada grupo pensou a sua região, mas no fim, cada um para um lado, mas se junta no final, né? Então, é um desafio também para as equipes. E aí eles propõem esses 3, né? Cada consórcio foi desafiado, então, a apresentar no mínimo 3 alternativas. E daí, a partir dessas 3 alternativas que tu comentaste ali, né, Ricardo, que são bem diferentes, a gente tem alguns indicadores técnicos para poder comparar esses projetos distintos para poder avaliar e indicar qual realmente seria uma alternativa mais adequada. Então, essa escolha ela também é feita com base em critérios técnicos. E aí, hoje à noite, a gente tem, inclusive, uma banca de avaliação composta por profissionais da área, né, que vão, na verdade, agregar o conhecimento dos estudantes, né, porque eles ouvem as apresentações, avaliam essas alternativas propostas e fazem os seus comentários, né, a respeito daquilo que o pessoal está propondo, o que também auxilia no aprendizado, né, dos estudantes. Eu fiquei imaginando aqui quanto trabalho deu para fazer este trabalho. Complexo. E como vocês se organizaram para fazer também? E porque, né, requer uma grande organização, até por várias pessoas estarem trabalhando, né, e juntar ali, fazer essa convergência. Sim, nos nossos grupos, nosso consórcio, cada grupo tinha 5 integrantes. Então, a primeira coisa, a gente sentou com os 2 grupos e decidiu os pontos iniciais de cada traçado. Então, a partir daí, cada grupo optou pelo seu melhor caminho. A minha parte é na parte norte, então a gente pega bastante o trecho ali de Arroio do Meio, que tem o Morro Gaúcho, a parte de Teutônia, que também é bem elevada. Então a gente teve que se separar dentro dos grupos para desenhar. Cada um desenhava num programa, outros escreviam, outros faziam slides. Então é bastante trabalho. Eu vi aqui, por exemplo, tem algumas diferenças de um trajeto aqui que é 30 e poucos quilômetros, o outro já vai para 60 e poucos quilômetros, né? Nós entrevistamos dias atrás aqui representantes do Codevat, da SIC Vale Taquari, da ANVAT, da ACIL, enfim, eles projetaram, né? Quem falou até foi o seu Adelar Steffler, que é o representante da Varilog, também da SIC Vale Taquari nessa área de transporte e de traçados. Ele falou de uma projeção de até 50 quilômetros esse anel viário. Qual é a diferença? Qual é o menor trajeto? Qual é o maior que vocês têm previsto? E quais são os pontos, né, que vocês falaram? O ponto de início e o ponto de final. Né? O Arthur falou agora, passando por Arroio do Meio. Onde é que começa esse anel viário, tanto de um lado, do sul, e quanto do norte? Bom, então, como a Carol tinha colocado, o ponto de início e fim é o mesmo para cada traçado, né? Então, para o traçado 1, a nossa ideia foi ir aumentando o tamanho do traçado, sendo o primeiro o menor e o terceiro o maior. O primeiro ponto, ele começa mais ou menos do pórtico ali de Forquetinha e termina ali na Cooperativa Languiru, em Estrela. Já o terceiro traçado, que é o maior, ele começa em Marques de Souza e vai até Fazenda Vila Nova. Aí, por exemplo, esse maior, ele pega áreas ali de Marques de Souza, de Santa Clara, de Cruzeiro do Sul, Bom Retiro do Sul, pega Arroio do Meio por cima, então, Imigrante, Westfália, Teutônia, ele é um anel gigantesco, então. Já o anel menor ali, que é o primeiro, ele pega Lajeado, pega um pedaço de Santa Clara, Cruzeiro do Sul e Estrela, ele já é um pouco mais reduzido. E pela parte norte... É o ponto, é o nevrálgico, né? Isso, é o ponto mais
É o ponto carregado que a gente tem. Isso. E aí, pela parte norte, ele também já é um pouco mais enxuto, né? Ele pega Arroio do Meio, pega ali Colinas, e ele acaba mais ou menos por Estrela, se eu não me engano, né? Isso. Então, ele já é um traçado bem mais reduzido. Esse é o de 31 quilômetros? Isso, só que o anel do primeiro ponto, acho que ele tem 50 e poucos quilômetros. É que daí o traçado norte é 30 e alguma é só um coisa, lado. e o sul O é menor, 20 e então, pouco. total seria 50... Entre 50 e 60 quilômetros, o menor deles. O maior, que é o terceiro ali, acho que deu 120 quilômetros. Então já é algo bem maior. Só que, claro, a definição, a gente buscou utilizar esses parâmetros, que nem a Carol tinha comentado, avaliações técnicas, né? O comprimento do traçado, a questão de elevação e descida, porque tudo também é baseado numa norma nacional, que seria a norma do DENIT, né? Então a gente tem que respeitar questões como, por exemplo, raio mínimo de curvas, rampa máxima. Então a gente não pode simplesmente imaginar um traçado que vai atravessar um morro fora a fora. Então a gente tem que ir circulando cotas de nível, tem que fazer um trabalho que também caiba dentro dessas normas. Então cada avaliação vai te gerar um resultado e tu tem que interpretar esse resultado para ver se ele é condizente, se ele está fora, se eu tenho que ajustar o meu traçado, se ele... Então, tudo é depois que tu fez o grosso, tu tem que começar a detalhar isso, fazer uma avaliação e polidando para conseguir fazer um traçado mais realístico possível, porque também não adianta a gente criar uma ideia só de um traçado que é inviável, é cômodo, mas é inviável. Por exemplo, tiver que abrir túnel por dentro de todo o morro, também isso é algo que é irrealístico para a região. Mas claro, o papel aceita tudo, no software a gente pode imaginar qualquer coisa, mas também não era a nossa ideia era justamente trazer algo um pouco mais realista, que também poderia servir daqui a pouco de ideia para um projeto mais desenvolvido. É isso que eu ia perguntar, qual a possibilidade disso, de alguma forma, ser utilizado? Pelo menos como base, como uma primeira base. Eu acho que a ideia inicial é essa, sabe? A gente apontar por meio dessa avaliação, né, dos estudantes e dessas análises técnicas que eles realizaram e vão apresentar hoje à noite, como eu comentei antes, apontar caminhos, né? Então, isso que o Fernando estava comentando, na verdade, qualquer escolha que a gente faz em qualquer tipo de projeto de engenharia reflete no custo da obra, né? Então, sim, pode-se ter escolhas mais mirabolantes que vão refletir num custo maior. Então, por isso que eles comentaram antes, o Arthur também comentou, o relevo foi o grande desafio. Sim, porque quanto mais acidentado o relevo, maior os custos de terraplenagem da obra, né? Porque, como foi falado, existem normas técnicas que estipulam parâmetros do projeto que devem ser seguidos para que a gente possa realmente trafegar naquela via de forma segura, considerando lá uma velocidade limite da via, né? Então, tudo isso impacta depois no custo da obra, né? Então, essas questões que eu acho que são o grande valor assim desse trabalho, né? Porque com essas questões técnicas que eles vão levar hoje à noite para as apresentações, eles conseguem dar luz de uma forma mais técnica a algumas questões para poder indicar caminhos para estudos mais aprofundados, né? E vocês têm acho que isso é bem ideias de interessante. valores e tempo necessário para fazer cada um desses traçados? Nós chegamos a calcular um custo em relação à desapropriação de cada traçado. Também são, com base na diretriz, ali são valores um pouco desatualizados, mas seria só considerando, por exemplo, desapropriação de terrenos, tanto em produção quanto terrenos baldios, quanta mata nativa seria derrubada, quantas casas, então, deveriam ser desapropriadas, quantas rodovias ou estradas que seriam cruzadas. Então, mais ou menos em relação a esses dados, a gente conseguiu chegar em algum valor, mas nada considerando o custo efetivo de concretizar essa obra. Quantos milhões por quilômetro de asfalto construído. E isso nós não tivemos base técnica para conseguir desenvolver nesse período. Mas, claro, seria um passo posterior, né? Um projeto mais aprofundado, levar em consideração esses detalhes.
É que, na verdade, se vocês me permitem, Ricardo, o pessoal, eles não chegam, esse semestre, eles não vão chegar na fase de projeto geométrico da rodovia em si, que é a partir desse projeto que tu consegue calcular as seções de terraplenagem, quanto de corte, quanto aterro, distância média de transporte de material para esses cortes e aterros, enfim, valores mais realmente da execução da obra para a construção da rodovia. Eles estão na fase de um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Então, eles nem projetaram a rodovia em si, eles só indicaram esse caminho, que é um caminho para dizer se por ali realmente é possível, é viável construir alguma coisa, né, considerando questões técnicas, econômicas e ambientais, para depois disso a próxima etapa seria sim desenvolver o projeto geométrico em si, que aí, como eu comentei, é onde a gente consegue tirar valores de execução, inclusive considerando planilhas do DENIT, por exemplo, daria para se chegar. Mas dada a magnitude do desafio, esse semestre eles não vão chegar nessa etapa, porque realmente deixei, inclusive de propósito, né, um tempo maior para eles pensarem nessa viabilidade aí para apresentar, para que também seja algo mais próximo à realidade possível. Deve ter uma sequência esse trabalho, provavelmente? Em outro semestre, em outro grupo? Ou ainda isso ainda não? Não pensamos nisso ainda, tá? Mas daqui a pouco interessante, né? Infelizmente, essa disciplina que é o componente curricular onde se desenvolve um projeto geométrico, ela acontece num único semestre dentro da matriz curricular do curso, né? Eu gostaria muito que fosse, né, possível desenvolver num semestre futuro, mas a princípio... assim, daqui a pouco o pessoal desenvolve o TCC deles, né? Porque não? O Fernando, na verdade, já está desenvolvendo o TCC, mas o Arthur, enfim, outros colegas se interessam e podem desenvolver isso com mais tempo, maior dedicação, como um trabalho de conclusão de curso, de repente, né? Então, fica aí a dica também pro pessoal. O que a professora Carolina Françosi acredita em termos de prazo, assim? Alguma estimativa? Para fazer. Claro que são diferentes, né? Diferentes planos, né? Mas sim, pegando mais simples, e aqui eu vou dar até uma opinião, porque a 386 acaba de ser, e ainda nem acabou, né? De ser duplicada entre Lajeado e Marques de Souza, está sendo finalizado. E isso já vai melhorar, vai escoar bastante. Exatamente. Então o problema não é de Marques de Souza até aqui, o problema é de Forquetinha, como vocês pegaram ali, ou de Lajeado para Estrela, principalmente aqui que estrangula bastante. Então talvez o menor anel viário seja o mais possível para o bolso, né, de quem vai executar essa obra, porque vai ser um valor bastante elevado, né? Esse percurso menor, né? O que se imagina, porque se fala em alguns anos para fazer uma obra tão complexa, né? Na verdade, não quer dizer necessariamente que o menor anel viário seja o mais barato, inclusive, tá? Porque justamente pelo relevo, esses indicadores, pelo que o Fernando estava me contando antes também da entrevista, me dando spoiler, os indicadores do menor traçado não são os melhores no quesito relevo, por exemplo. Então, o que acontece? Como a gente tem que respeitar essa rampa máxima, considerando a classe de projeto que foi estipulada para o pessoal desenvolver, a gente tem que garantir que todos os caminhões carregados, né, enfim, que vão trafegar, consigam desenvolver a velocidade limite da via. Então, para isso, existe uma rampa máxima e raios de curva da rodovia mínimos que devem ser respeitados. Mas, principalmente, considerando questões de relevo, essas rampas elas devem ser respeitadas. Então, possivelmente, o menor traçado seja aquele que exija maior custo de terraplenagem, por exemplo, né? Então, por isso que, às vezes, ficando maior, ele ainda acaba, de alguma forma, sendo mais econômico, enfim. Eu não ouso dar prazos, tá? Porque realmente a gente não chegou nessa fase e eu estaria aqui até sendo irresponsável, acho, porque a gente está, enfim, né, colocando essa informação para muitas pessoas, então... Tranquilo. Né? Mas, assim, o que na minha opinião, seriam questões relevantes e que daqui a pouco, até considerando a experiência da BR-386 e outras, né, que podem impactar na demora a mais, vamos dizer assim, da obra. Essa questão de desapropriações, né? Então, às vezes não, né? Para toda obra de ampliação ou execução de uma nova rodovia, a gente precisa desapropriar áreas que pertencem a pessoas físicas, mas que vão passar a pertencer pelo interesse da obra
né, o interesse social da obra a um governo, seja ele estadual ou federal. Isso requer uma desapropriação. Nem sempre o proprietário daquele terreno está de acordo com o valor oferecido. Então, muitas vezes isso vai para a justiça. Isso é possivelmente a questão mais delicada. São quantas as apropriações? Eu não vou lembrar de cabeça agora. Para o primeiro ponto, se eu não me engano, foi em torno de 100 casas, Isso. mais ou menos. Só que, claro, nesse meio tempo ainda tem muitas questões. Por exemplo, uma coisa que eu até comentei com a professora que eu achei engraçado quando a gente começou a fazer esses traçados, a quantidade de açudes e riachos e lagos que tem no entorno desse traçado. Então, cada um desses pontos gera um custo maior e também questão de aterramento. Então, tudo leva a um valor maior. Até esse traçado 1, a professora comentou em relação ao relevo, mas também eu acredito que a questão mais impertinente seja justamente a desapropriação de domicílios. Porque como tu tem um distanciamento menor da 386, tu acaba atingindo uma região muito mais povoada. Então, a desapropriação ela encarece muito mais esse primeiro traçado do que um traçado maior que passa mais afastado, então pega uma área mais de interior, mais de montanhosa, né? Também precisa ser desapropriada, né? Isso. Mas, enfim. Diminui o trajeto bastante ou aumenta até? Como assim? De um ponto até o outro. Vamos dizer, ao invés de seguir pela 386, a pessoa vai sair de Forquetinha, vai passar por não sei onde, vai cair lá no outro ponto, lá vamos dizer, ali na Rações Zanguiru. Esse trajeto, ele aumenta o percurso em relação à 386? Ele diminui ou aumenta em quanto? Não cheguei a detalhar esses dados, mas se fosse pegar, por exemplo, pela diretriz, que seria Sim. uma linha reta entre os dois pontos, daria em torno de 15 quilômetros para o primeiro traçado. A mais, né? Isso. Enquanto que seguindo o traçado novo ali que a gente projetou, pela parte sul, por exemplo, daria 27 quilômetros. Só que, claro, se tu for seguir a 386, acredito que a diferença não vai ser tão significativa. E na verdade, assim, né, gente? Pensando realmente no fluxo, no alto fluxo que a gente tem aqui, às vezes, eu não sei vocês, eu prefiro não parar num congestionamento, fazer um caminho maior, possivelmente vai levar o mesmo tempo, mas dá aquela sensação que tu tá desenvolvendo, né? Que tu não tá parado ali. Então, nesse sentido, às vezes acaba sendo melhor, né? Ou, enfim, opção de muitos, andar um trajeto maior, mas que eu consiga realmente andar no trajeto, né? Hoje à noite é a apresentação. E aí vão apresentar para o Codevat, não sei se o Codevat vai estar presente, sim. se a Anvat, quais entidades, e se eles vão pegar esse estudo, esse material para dar sequência, o que vai ser daqui para frente? Na verdade, é assim, como a gente comentou, como a gente conversou a respeito da demanda com os membros do Codevat, eles estão todos convidadíssimos para participar, né, hoje da apresentação. A gente vai ter também essa banca técnica, que também vai dar conselhos, né, enfim, apontamentos para o pessoal a respeito daquilo que foi desenvolvido. Então, eu acho que vai ser uma troca muito riquíssima, porque a gente vai ter esse pessoal, o próprio professor Daniel Garcia, lá da URGS, que também tem experiência profissional em desenvolvimento de projetos rodoviários, então tem muito conhecimento, tem muito a agregar, né? Então, acho que vai ser uma troca muito rica. O evento, ele é aberto, né? O pessoal vai estar lá apresentando. Acho que eles não gostam tanto de público, que eles ficam mais envergonhados, mas a gente tá lá para apresentar. Vai ser lá na sala do Aula Mais, do CRI e TI, lá na biblioteca. E, como eu comentei, assim, mas é bastante importante deixar claro também que é uma atividade acadêmica, né? Então, valendo nota do valendo nota do semestre. E, possivelmente, a partir, na verdade, do que for das considerações realizadas hoje, o pessoal ainda desenvolve e consegue ajustar isso que foi apontado daqui a pouco com uma possibilidade de melhoria, né? Para entregar, daí sim, um trabalho finalizado, mais redondinho, mais para o final do semestre. É um passo inicial, né, cara? Isso é um passo aí. inicial. Que legal. Exatamente. Parabéns para vocês pela ideia, né, da professora, do curso como um todo, dos estudantes de fazer esse trabalho.
Vamos aqui. Primeira observação do Rogério Leca na nossa live. 30 anos para o anel viário de Curitiba ficar pronto. O de São Paulo, mais de 40 anos e ainda não está pronto. No Rio de Janeiro, 20 anos e 3 governadores presos por desvio de verba. Juiz de Fora, o trem passa por dentro da cidade. São 80 vagões de uma em uma hora. Observações aqui do ouvinte Rogério Leca. E uma pergunta que foge aqui da pauta principal, mas vamos fazer aqui para a Carolina Françosi, a professora do curso de Engenharia Civil da Univates, o Joandré Schmidt. Ele pergunta: é possível a ponte da ERS 130 ficar pronta até o dia 25 de dezembro? Ele que é de Arroio do Meio, que está preocupado com essa situação, assim como muitas pessoas. Vai ser meu presente de aniversário, daí eu faço aniversário dia 24 de dezembro, ó. Olha aí. Não, gente, eu acho assim, todas essas, né, essas obras colocadas e a questão da ponte, eu acho que no fim das contas, tudo é questão de orçamento, né? Tudo acaba no financeiro, vamos dizer assim, começa e termina, né? Então, tendo recurso e tendo vontade, é possível fazer. Mas pelo que se vê do estágio da obra agora, não sei o que você tem acompanhado. Né? Eu acho, assim, é difícil, né? Eu acho que é um grande desafio. É um grande desafio, né? E o que eu ia comentar, inclusive, antes também, a questão de ter projetos realmente muito bem elaborados. Então, gastar um tempo maior na parte de projeto para que não tenha surpresas depois na execução da obra. Isso ajuda bastante na diminuição do tempo de execução de obra. Porque acontece muitas vezes que a gente percebe na engenharia rodoviária que tem um projeto que não considerou as especificidades do local em si. Chega na hora de executar, verifica lá um arroio que não estava estabelecido lá no projeto, alguma situação ali que não tinha sido identificada em projeto, para a obra, tem que reajustar tudo, porque isso tudo impacta em custos, etc. E aí a obra vai delongando muito mais do que o necessário. Então, a importância de um projeto bem feito, ela auxilia depois na execução mais rápida, porque tu vai ter tudo previsto, aí o teu orçamento também não foge muito daquilo que estava previsto, né? Não tem muitas intercorrências. Mas para executar um projeto rodoviário, a gente depende de condições climáticas, que se chove mais, a obra demora mais, porque não consegue executar a terraplenagem, no dia seguinte que choveu, tem todo um tempo de retorno. Então, não é simples, né? Tem questões, ali na ponte da 130 não tem questões de desapropriação, por exemplo, então já é algo que facilita, e não tem chovido né? tanto também, Seria né? executar a obra. Exatamente, isso, exatamente. Né? Então, acho que, enfim, tendo disponibilidade de recursos, né? Possivelmente. Gostaríamos que sim, mas talvez não. Um grande isso. desafio. A gente não tem como, né? Garantir. Tá bom. Carolina Françosi, professora, e os alunos também Arthur Nicolini Bianchini, Fernando José Malman Kuffel, futuros engenheiros. Obrigado pela presença de vocês aqui na Rádio Independente e vamos acompanhando esse projeto, né? Quem sabe a gente tem um anel viário logo ali na frente. Pelo menos o início dele, né? Eu não sei se estaremos aqui para ver a conclusão, eu pelo menos. Valeu, gente. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Obrigada mais uma vez.